minha noiva me deixou um bilhete no meu aniversário que dizia: "E encontrei alguém melhor." Eu nem disse. Há 6 meses tudo mudou da noite para o dia. Tenho 36 anos e trabalho como engenheiro civil numa empresa de tamanho médio. Até pouco tempo estava noivo de Andrea, de 31 anos. Estávamos juntos há 4 anos e 3 deles morando na minha casa. Comprei esse apartamento após o falecimento do meu pai, que me deixou o suficiente para a entrada de um apartamento de 3 quartos num bairro tranquilo. Não era luxo, mas a hipoteca era cómoda e o jardim grande o bastante para o cachorro que sempre quis. Embora Andrea dissesse ser alérgica, meus pais, meu pai operário e minha mãe, secretária escolar, se sacrificaram para que eu estudasse engenharia. Ele sempre dirigiu um Chevette 89 e me ensinou a trocar óleo aos 12 anos. Hoje dirijo uma Hilux 2010 que comprei usada com 80 mil quilômetros. Andrea nunca esteve satisfeita. Para ela minha caminhonete era modesta demais e pouco profissional para reuniões com clientes. Me neguei a me endividar por uma imagem e quando meu pai morreu de infarto há 5 anos me prometi aproveitar a oportunidade que me deu. Andrea trabalha em vendas farmacêuticas e ganha uns R$ 25.500 mais comissões. Com essa economia vivíamos confortáveis. Embora não fossemos ricos, planejávamos nos casar no próximo verão. Já havíamos depositado R$ 12 mil. Os pais dela cobriram o resto e todos parecíamos empolgados até que os pequenos desencontros começaram a se multiplicar. Tudo mudou há meio ano. Primeiro foram os jantares com clientes dela, cada vez mais frequentes, e suas chegadas em casa cheirando a colônia alheia. Ao me despedir, sempre encontrava faturas de restaurantes caros e quando apontava, ela alegava que eu era controlador com dinheiro. Depois vi como meu grande amigo do colégio José começava a cancelar nossos jogos de basquete semana após semana e evitava me olhar nos olhos. Não compreendia por quê. O estupim foi meu aniversário no mês passado. Tirei o dia de folga para ficar em casa junto com Max, meu gato laranja de um olho só que adotei há 3 anos. De manhã, Andrea me entregou um pacote embrulhado em papel escuro. Não abra até hoje à noite, disse-me beijando na bochecha. Tenho jantar com o diretor regional, mas volto às 10 e comemoramos. Deixei pendente. Umas 8 horas, com Max ronronando no meu colo, abri o presente. Era um moletom preto com o logo da nossa banda favorita. Num bolso descobri um bilhete dobrado. Não era recibo, mas sua despedida. Dizia algo assim: "Em Vitor, não posso continuar assim. O casamento, a casa e tudo que sonhamos já não é o que desejo. Encontrei alguém que me faz sentir viva de novo. Quando ler isso, já terei levado o necessário. O resto busco depois. Sinto que termine assim." Fiquei olhando aquele papel por minutos, reconstruindo na mente cada sinal que havia passado despercebido, e nas noites longas, as viagens de trabalho inesperadas, seu cuidado excessivo com o celular e as brigas absurdas por bobagens. Uma vez discutimos 1 hora porque comprei cereais de marca no lugar dos orgânicos que ela preferia. Decidi revisar nossa conta na nuvem. Andrea não era expert em tecnologia e não percebeu que as fotos do telefone sincronizavam automaticamente. Encontrei dezenas de imagens dela junto a um homem alto e musculoso, vestido com terno caro, em restaurantes, numa cabana. As datas revelaram que tudo vinha acontecendo há pelo menos 4 meses e numa pasta chamada "Escapada de fim de semana" apareceu ele na frente do meu carro, o mesmo carro que deixava para uso ocasional dela. Explorei seus backups de mensagens e achei conversas repugnantes. Andrea zombava de mim. Me descrevia como chato e falava de começar sua vida real com esse tal Dorival, o médico do hospital onde ela tinha clientes. Justo então tocou meu celular. Era José. "Cara, precisamos conversar. É urgente." Liguei na hora. "O que foi?" E ele me contou que há 3 meses os via juntos na cafeteria e que no mês passado os flagrou se beijando no estacionamento. Dorival advertiu que se José contasse algo, ela denunciaria por assédio e ele perderia o emprego. José queria me contar sem drama, mas não soube como. "Meu Deus, o que vou fazer?" Me repetia sem solução à vista. No dia seguinte tomei o primeiro passo, liguei para o velho amigo do meu pai, que agora é meu corretor de seguros, e contei tudo. Cancelei a apólice de seguro do casamento assim que terminei de falar. Suspirou e com voz grave me advertiu: "Filho, vou ter que falar com seu tio Paulo. Isso te interessa saber?" 2 horas depois, tio Paulo estava na minha varanda segurando um pack de 6 cervejas, a bebida favorita do seu velho. "Temos que brindar", disse-me oferecendo uma lata. "Um noivado rompido dói, mas um casamento fracassado dói mais." Ficamos em silêncio um tempo. Seu pai teria agido igual, acrescentou finalmente. Para mim esse comentário foi o maior elogio, um convite a manter a dignidade e a cabeça fria. Decidi tirar uma semana de folga para me organizar. Primeiro mudei todas as fechaduras da casa, depois revisei nossas finanças. A conta conjunta tinha uns R$ 36 mil, a maioria da minha bonificação recente. Transferi o total para minha conta pessoal. No dia seguinte liguei para o salão de eventos e fotógrafo, expliquei a situação e pedi que os depósitos ficassem exclusivamente no meu nome. A responsável Diane foi compreensiva e aceitou sem problemas. Enquanto isso, preparei uma pasta com capturas de tela de todas as mensagens e fotografias que havia descoberto, organizadas rigorosamente por data. Ainda não sabia como usaria essa informação, mas era importante ter provas. Cada noite daquela semana fiquei
acordado até as 2 ou 3 da manhã investigando. Revisei as listas do pessoal do hospital até dar com o perfil de Dorival, chefe de neurocirurgia Arbarme, impecável na carreira. Fiz uma planilha para comparar os horários das cirurgias dele com as reuniões noturnas da Andrea. Encontrei seu LinkedIn e observei estranhos vazios no histórico profissional. Acessei o Instagram da Andrea pelo iPad que compartilhávamos e documentei cada interação com ele nos últimos 6 meses. No quarto dia, Andrea ligou perguntando pelas coisas dela. Precisamos conversar. Começou com voz forçada. Termino logo, disse. Amanhã passo às 6 para buscar tudo. Quando lembrei que havia trocado as fechaduras, soltou uma risada insegura. Essa casa é metade minha, replicou. Ri. Seu nome não aparece nem na escritura nem na hipoteca. Nunca pagou um imposto nem seguro. Me diga então, que metade é sua? Quis se defender com compromisso. Estávamos noivos no passado. Respondi, tal como suas promessas. Ficou em silêncio me dando razão. Na manhã seguinte tocou meu telefone. Era Tomás Whitfield, o advogado da Andrea. Me informou que viria escoltada pela polícia para buscar os pertences e que logo receberia notícias sobre a situação da casa. Mantive a calma e disse, antes de ameaçar, informe-se sobre a conta na nuvem que compartilhava com meu pai. Tenho pastas com as fotos de balneário em março e da cabana familiar em abril. Posso mostrá-las ao Sr. Whitfield se fizer falta. Não voltou a responder. Uma hora depois, Andrea escreveu, é um imbecil. Que horas passo pelas minhas coisas? Combinamos o sábado seguinte. Chegou acompanhada de Clara, a irmã menor, que evitou trazer Dorival. Foi gesto inteligente da parte dela. Passei a manhã empacotando tudo em sacolas pretas e caixas de papelão. Estava no degrau da entrada com Mac sobre os joelhos, sem olhar na direção dela. Clara, sempre serena e genuína, tudo o contrário da Andrea, me ajudou a carregar as caixas no Range Rover dela. Sinto tudo isso, murmurou. Respondi, não é sua culpa. Parou pensativa e acrescentou, acho que está cometendo um grande erro. Dorival já arruinou relacionamentos antes. Me contou a história da enfermeira. A deixou pela Andrea e a abandonou aos 3 meses. Não conte nada a Andrea. Para ela isso é conto de amor épico. Seu segredo está seguro comigo. Naquela noite Clara ligou, Vitor, meu melhor amigo. Andrea levou coisas que não lhe pertencem. Vi na mochila dela a luva assinada que seu pai lhe deixou e o relógio do seu avô. Disse que não devia ir embora com o anel de noivado. Valia 45 mil reais e era praticamente todas as minhas economias. Me sentei na poltrona reclinável do meu pai, a mesma que Andrea detestava, e pensei no próximo movimento. Essa subtração de objetos familiares foi a gota d'água. Tinha que investigar mais sobre Dorival. No dia seguinte me encontrei com José num restaurante longe do hospital. Chama-se Dorival Chamberlain. Me explicou servindo café. Neurocirurgião. 40 e poucos anos. Uns 2.400.000 reais anuais de salário. 2 divórcios. Dirige um Maserati sob medida. O pacote completo de rico e importante. Tem má fama? Perguntei. Tem queixas sobre tratamento a pacientes e enfermeiras e rumores de medicação irregular. Alguns remédios desaparecem dos gabinetes dele por baixo dos panos. Também houve uma enfermeira, Stephanie, que saiu com ele. Quando terminaram, a transferiram da emergência. Diz que a manipulava, acusava de infidelidade e ameaçou arruinar a carreira. Se falasse. Com essa pista, localizei Stephanie no diretório do hospital e após vários plantões a abordei. Descreveu como Dorival a perseguiu durante o noivado dele, prometendo deixar a noiva. Fez isso 3 meses depois, mas logo começou a se comportar com ciúmes e controle. Quando ela encontrou comprimidos no armário dele, a ameaçou. É narcisista e possível viciado, concluiu Stephanie. Protegido pelo pai na diretoria do hospital, repete o padrão, engancha, destrói e deixa para trás. Como bato onde mais dói? Perguntei. Na reputação, respondeu se levantando. Boa sorte, não tente adverti-la que aprenda na marrã. Quando Stephanie se foi, meu telefone vibrou. Mensagem de Tomás, e nos vemos amanhã às 2 da tarde no Riverfront Café. Cheguei ao Riverfront 15 minutos antes do encontro e me acomodei numa mesa de canto com as costas contra a parede e boa visibilidade de todo o salão. André havia dito, venha só, meu pai quer te ver. Isso vai ser interessante. E foi mesmo. Quando apareceu Tomás Whitfield, transmitia exatamente a presença de um advogado corporativo com renda milionária, interno impecável, cabelo prateado perfeitamente penteado e aquela segurança que intimida antes de falar. Ao me ver sentado, parou um segundo, respirou fundo e se aproximou sem perder um pingo de confiança. Quero falar das suas provas e como resolver isso de forma amistosa, disse sem rodeios. Tirou os documentos e capturas de tela, em fotos da sua mulher te traindo por meses, mensagens onde planeja te deixar sem dramas, as imagens na cabana da sua família. Senti um calafrio ao ouvir sobre a cabana. Ele esperou que assimilasse tudo e pigarreou, olhando em volta para se certificar de que ninguém nos espionava. O que quer exatamente? Respondi com calma. A luva de beisebol assinada pelo meu pai, o relógio do meu avô que levou quando se mudou para casa e os 12 mil reais dos depósitos do casamento que saíram da minha conta. Tomás assentiu. Até sexta terá suas coisas. Se virou para ir embora, mas parou antes de sair. A propósito, não aprovo a maneira como ela te usou. Minha esposa e eu a educamos melhor. Me deu as costas e saiu. Poucos segundos depois escutei sua voz ao me virar para a porta. E mais uma coisa. Se algo mais meu desaparecer, enviarei essas fotos para sua esposa, seus sócios e quem for preciso. Tal como prometeu, 3 dias depois um mensageiro deixou no meu escritório um pacote com a luva, o relógio e um cheque de 12 mil reais. Não veio bilhete algum, mas não esperava. Um dia depois recebi mensagem da Clara. Podemos nos ver? É importante. Nos encontramos num bar tranquilo do centro. Ao entrar a vi inquieta, brincando com a bola
borda do copo. Me sentei na frente dela e perguntei, o que acontece? Andrea não sabe que estou aqui, né? Clara negou com a cabeça e em voz baixa contou tudo. É um desastre. Já não é meu problema. Mas Dorival mostra o verdadeiro rosto, um controlador, ciumento. Revisa o telefone dela, a interroga por qualquer homem que chame a atenção. Semana passada, sussurrou, a flagrou chegando tarde do que deveria ser jantar de trabalho. Me surpreendeu o comentário, e como isso te afeta? Ela suspirou, está pensando em renunciar ao emprego porque odeia que trabalhe com médicos homens. Quer que deixe minha carreira por ele. Cometeu erro enorme, mas é orgulhosa demais para admitir. Lembra daquele bilhete que deixou no seu presente de aniversário? Só teve coragem de escrever, não conseguiu te falar pessoalmente. Hesitou e acrescentou, te conto porque sei que se importava de verdade. Não como Dorival, que a vê como troféu. Sempre achei que merecia algo melhor. Agradeci a preocupação com moderação. Obrigado. Estou realmente seguindo em frente. Me sinto bem. Sei, respondeu rápido, desviando o olhar. Só queria que soubesse. Enquanto terminávamos o drink, não pude evitar me perguntar se o gesto dela era pura solidariedade ou se havia algo mais. De qualquer forma, já tinha aliados. Tomás por um lado, Clara, que agora fazia parte do círculo íntimo da Andrea, além de José e Stephanie, que conheciam os bastidores do hospital e do consultório do Dorival. Com paciência, agora que não preparava casamento, coloquei meu plano em ação. Jantar com Craig, amigo da universidade que trabalha na junta médica estadual. Comentei de forma casual minha preocupação por um médico com possíveis irregularidades nas prescrições. Perguntei qual seria o processo para apresentar denúncia anônima. Me explicou que as que envolvem substâncias controladas são investigadas a fundo e me deu instruções para fazer de maneira formal, me advertindo para não apresentar denúncias infundadas. Encontro com Stephanie num restaurante. No início foi resistente, mas acabou confessando que Dorival havia sido descoberto com estoque de oxicodona sem receita. Alegou que eram para lesão esportiva antiga, mas a quantidade excedia o normal. Além disso, ela notou comportamentos estranhos. Desaparecia meia hora no trabalho e voltava com pupilas contraídas. Sinal clássico de alguém sob efeito de opiáceos. Quis que assinasse declaração, mas se negou. A carreira estava em jogo. Contudo, insinuou que se alguém mais pressionasse no lugar certo, ninguém a incomodaria. Mais reuniões informais com Clara. Suas mensagens sobre o relacionamento falido da Andrea com Dorival foram constantes. Me contou que Dorival organizava grande festa de inauguração na mansão de 3.600.000 reais onde Andrea se instalara, na zona mais exclusiva da cidade. Quer que todos admirem sua vida perfeita, me disse Clara. O pai dela planejava comparecer junto com diretivos do hospital. A mãe, em compensação, não aceitava nada do que ele fazia. Informação do José, meu contato no hospital. Dorival ia realizar cirurgia de alto perfil no dia seguinte à festa, e a filha de um senador com cobertura midiática garantizada. É o momento perfeito para ele. Me escreveu. Apresentação da denúncia. Na noite antes da festa submeti relatório anônimo à junta médica detalhando datas e discrepâncias entre o inventário de medicamentos e os registros de uso. Aportei dados verificados pelo José suficientes para desencadear investigação. Aliança com guarda de segurança do hospital. Paguei R$600 para que me avisasse de qualquer comportamento estranho do Dorival durante os plantões. Na semana seguinte não fui à festa, mas Clara me enviou fotos ao vivo, André esplêndida com vestido de grife, Dorival exercendo autoridade ante colegas, o pai da André se misturando com executivos. Tudo parecia impecável, caro e muito altivo. Justamente a imagem perfeita de alguém prestes a se espatifar. Na segunda-feira Dorival realizou a intervenção sem incidentes. O que ninguém esperava era que naquela manhã o hospital ordenasse exame de drogas aleatório para todo o pessoal cirúrgico. Segundo meu informante, essa política misteriosa só afetou a equipe do Dorival. Na terça recebi a mensagem, o Dr. Chamberlain foi convocado para reunião de emergência com a administração. Saiu de lá com o senho franzido. Na sexta, José me comunicou que Dorival havia parado de comparecer ao hospital. Rumores de suspensão enquanto investigam as acusações. A paciência havia funcionado. Agora, na terça seguinte, Clara me ligou feita um flan em Vitor. Tudo está desmoronando. Dorival teve a licença suspensa por questões de drogas e Andrea está à beira de ataque de nervos. Respondi com voz serena, é uma pena. Como está levando? Está em negação, disse Clara. Insiste que é erro, que alguém está sabotando. Fez pausa e rematou, além disso, descobriu sobre as ex-noivas dele, no plural. Eram 3, não 2. Parecia que estava vivendo despertar total e o pior ainda não tinha chegado. Amanhã a diretoria do hospital se reúne para decidir se rescinde o contrato. Com a suspensão e investigação em curso, o seguro de responsabilidade médica condicionou a cobertura a que mantenha o emprego. Se o demitirem, cancelam a apólice. Se perder a vaga, perde tudo. Acabou. Enquanto isso, André figura só no contrato de aluguel do apartamento, mas em nenhuma conta bancária conjunta. Ele apostou tudo nesse relacionamento, até usou as economias para mobiliar a casa. Quase sinto pena, mas só quase. 2 dias depois tudo veio abaixo. Demitiram Dorival. A investigação do conselho médico avançava e segundo Clara, ele caiu em espiral autodestrutiva. Culpava Andrea pela desgraça, bebia sem controle e ficava agressivo com palavras. Ela já vê a verdade, mas está presa. Me confessou Clara num café. Tem medo de ir embora. Não tem para onde ir. O pai se ofereceu para ajudar, mas Andrea, por orgulho, rejeitou a oferta. Assenti com ar compreensivo, embora por dentro não pudesse evitar pensar, o karma é foda. Naquela noite, por volta das 2 da madrugada, a campainha da minha porta tocou insistentemente. Graças às câmeras novas, vi Dorival cambaleando na varanda, bêbado e gritando incoerências.
câmeras. Não respondi. Liguei para a polícia com calma. Gravei toda a sequência e no dia seguinte apresentei a denúncia. 3 dias depois a caixa de correio apareceu destruída. No dia seguinte notei que um pneu da minha caminhonete perdia ar devagar. Não reagi no momento. Reforcei meu sistema de segurança. Instalei mais câmeras e documentei cada incidente em detalhes. Naquela noite, às 9, voltou a tocar a campainha. Ninguém me esperava. Ao revisar as câmeras, vi Andrea com a maquiagem borrada. Abri o interfone. O que quer? Vitor, por favor, preciso falar contigo só 5 minutos. Contra meu instinto abri apenas a porta bloqueando o acesso. Andrea estava destruída. Confessou que Dorival não era quem dizia ser. A havia enganado em tudo, em finanças, passado e até supostos problemas de saúde. Com a voz entrecortada disse: foi o pior erro da minha vida. Tinha estabilidade, honestidade e amor verdadeiro. E joguei fora por fantasia que desmoronou em meses. Agora Dorival pode perder a licença. O condomínio vai a leilão. Está endividado até o pescoço. Bebe diariamente. Ontem à noite me empurrou contra a parede. Sugeri que chamasse a polícia. Não, seu ex. Não tenho para onde ir. Soluçou. Meus pais estão fora da cidade e a casa da Clara é pequena demais. Só preciso de alguns dias. E sem poder evitar, me está brincando? Quer ficar aqui depois de tudo que passou? Sei que não mereço sua ajuda, mas é o único que esteve ali. Respondeu. Você, a pessoa que amei. Não teria deixado o bilhete covarde num presente de aniversário. Nem teria tirado as relíquias familiares por birra. Nem teria se mudado com outro sem pensar. Dorival manipulou suas decisões. Agora deve assumir as consequências. Meu rosto endureceu ao ouvir aquela raiva conhecida. Então vai me deixar sem teto após 4 anos juntos? Que irônico. Sua voz tremeu ao acrescentar: a propósito, como vai a carreira do Dorival? Dizem que está mal. Ela ficou em silêncio, compreendendo que eu sabia a verdade. Eu denunciei, admiti, dando de ombros. Alguém tinha que impedir que médico incapacitado continuasse operando. As pessoas veem como serviço público. Você arruinou a vida e carreira dele. Me repreendeu, não os vícios dele. E tirou tudo o que tínhamos. Me aproximei e baixei a voz. E não acredite, houve mais de um prejudicado. Clara me passou detalhes e a enfermeira Stephanie também. Ninguém gosta de se sentir usado e descartado. No dia seguinte Dorival voltou a aparecer, desta vez às 11 da manhã, cambaleando e batendo na minha porta. Nem me dei ao trabalho de abrir. Liguei para a polícia e observei como levaram por invasão e embriaguez pública. Adicionei o vídeo ao meu arquivo. Um tempo depois André enviou o pai para negociar. Tomás Whitfield ficou desconfortável na minha varanda e começou com boas maneiras. Em Vitor, houve fatos desafortunados com Dorival. André está em posição vulnerável. Me preocupa a segurança dela. Poderíamos chegar a um acordo. Trégua temporária. Ergui uma sobrancelha. Ele propôs que ela pudesse ficar na minha casa até a situação se esclarecer ou procurar outro lugar. Respondi com frieza, em acolher minha ex, a mesma que levou meus relógios de família e meu apartamento sem contribuir nada. Tomás baixou o olhar envergonhado. Sei que o que vou contar sou estranho, quase delirante, mas foi real. Tomás Whitfield, o pai da Andrea, me fez proposta direta e estou disposto a te compensar. Digamos 60 mil reais se permitir que Andrea use seu quarto de hóspedes 1 ou 2 meses sem compromissos. Fiquei olhando incrédulo. Está tentando me comprar para que limpe a bagunça da sua filha. Estou tentando protegê-la. Respondeu sem se abalar. E onde estava essa preocupação quando ela arruinava a minha vida? Quando se mudou com um homem que ainda estava legalmente casado quando a conheceu. Perguntei como sabia que Dorival ainda não havia se divorciado da segunda esposa quando começou a sair com Andrea. Fiz minha lição de casa. Admitiu com seriedade, assim como investiguei os hábitos de prescrição dele e as denúncias por má prática. Tomás ficou calado um bom tempo. O que é que quer, Vitor? Nada de ti nem da Andrea. Respondi. Só quero que me deixem em paz para reconstruir minha vida, a mesma que sua filha destruiu. Quando já ia embora, lancei uma última frase. Para o que valer, Clara tentou advertir vocês várias vezes. Talvez devessem começar a escutar sua filha menor. Parece ser a única nessa família com verdadeiro senso moral. As semanas seguintes foram desfile de tentativas desesperadas de contato. André enviava áudios cheios de choro, enquanto Dorival, quando estava sóbrio o bastante, mandava mensagens que simplesmente documentava e reenviava para o advogado. Tomás até tentou me tentar outra vez, aumentando a oferta para 150 mil reais. Rejeitei todas as propostas. Finalmente todos entenderam que não ia ceder. Andrea voltou para a casa dos pais humilhada. Dorival, por sua vez, enfrentava acusações criminais por fraude de prescrição, além de ter perdido a licença e, segundo diziam, havia abandonado a cidade. O casal perfeito desmoronou de forma espetacular, deixando só ruínas em seu rastro. Andrea, que antes enchia o Instagram com fotos da vida perfeita e relacionamento de sonho, começou a publicar frases vagas sobre perdão e novos começos. Segundo Clara, as antigas amizades do hospital pararam de interagir com as publicações dela. As sessões de comentários, que costumavam estar cheias de emojis de fogo e elogios de casal ideal, ficaram silenciosas. Andrea terminou dormindo na casa de diferentes conhecidos, desgastando cada boas-vindas com sua necessidade constante de atenção e drama, até que não restou alternativa senão voltar ao lar familiar. Os colegas do hospital pararam de responder suas ligações. A farmacêutica onde trabalhava a colocou em licença administrativa assim que estourou publicamente o escândalo do Dorival. Não podiam se dar ao luxo de ter representante comercial vinculada, mesmo indiretamente, a caso de fraude de prescrições. Para alguém cuja identidade girava completamente em torno do status e imagem, foi queda definitiva. E eu fiquei com a casa. Finalmente adotei o cachorro que sempre quis, um labrador vira-lata resgatado que chamei Cooper. Voltei a jogar basquete com José.
José. Melhorei minha velha Hilux instalando sistema de som novo e pneus. Max, o gato, terminou aceitando o Cooper e entre os três formamos rotina confortável de solteiros. Às vezes saio para tomar café com Clara. Ela é em todos os sentidos tudo que André jamais foi. E para mim esse é o maior elogio possível. Vendi o anel de noivado e aos poucos fui entendendo que às vezes a melhor vingança não é ver alguém sofrer, mas observar como percebe que já não faz parte da sua vida. Passaram 6 meses. A vida tem formas estranhas de se acomodar. Hoje, enquanto escrevo isso, Cooper dorme roncando aos meus pés e Max vigia do apoio de braço da velha poltrona reclinável do meu pai. Tomei as melhores decisões possíveis. Escolhi me cercar de quem não valoriza quanto ganho nem o carro que dirijo. No trabalho também vai bem. Me promoveram a líder de projeto no mês passado, fruto das longas horas de esforço após o rompimento. Quanto a André e Dorival, a queda foi ainda mais satisfatória do que imaginei. Dorival não só perdeu a licença definitivamente após se descobrir que usava números de registro de outros médicos para emitir receitas ilegais, como também enfrenta acusações penais. Segundo José, se declarou falido e voltou derrotado para a cidade natal no interior de São Paulo. A mansão de R$3.600.000 foi executada e seu Maserati, apreendido em pleno estacionamento do hospital, momento que se tornou lendário nos corredores daquele lugar. André, por sua vez, tentou salvar a carreira em vendas farmacêuticas, mas a reputação ficou destruída. Não é fácil vender medicamentos quando seu parceiro é conhecido por perder licença devido a problemas com drogas. Terminou aceitando o cargo de vendas numa empresa muito menor e com salário bem inferior. Semana passada a vi num semáforo. Ela dirigia o velho Civic do pai enquanto eu passava na minha Hilux recém-cerada e com pneus novos. Nossos olhos se cruzaram apenas um segundo. Não fiz gesto algum, só segui meu caminho. Acho que essa indiferença atingiu mais forte que qualquer insulto que pudesse ter lançado. Quanto a Tomás, também sofreu as consequências. Pelo visto as fotos na cabana vazaram. Não fui eu, juro, o que desatou a fúria da esposa dele. Dorival havia sido amigo da família e que Tomás encobrisse tudo foi traição imperdoável. Segundo Clara, a briga familiar foi épica e Tomás terminou dormindo um mês no escritório. Enquanto isso, os encontros de café com Clara foram evoluindo para jantares. Levamos com cautela, ambos marcados pelas experiências. Contudo, há algo real entre nós que jamais tive com Andrea. Andrea soube do nosso relacionamento há 3 semanas. Ao passar pela casa dos pais, nos viu jantando juntos. O estouro foi de proporções míticas, em gritos, acusações de traição, cenas dramáticas. Clara, sempre serena, a cortou com 5 palavras que ainda ecoam na minha memória. E nem tudo gira em torno de você. Nunca me senti mais orgulhoso de alguém. A ironia é palpável. André destruiu o relacionamento sólido perseguindo fantasia que desmoronou, enquanto encontrei algo autêntico com alguém que sempre esteve ali diante dos meus olhos. Os pais dela, curiosamente, têm sido muito apoiadores. Talvez entendam que no final isso é simplesmente ato de equilíbrio kármico. Então essa é minha história. Obrigado por lerem.